Estamos começando o programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara e agora com a Rede Vivax no canal 21. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Dr. João Luiz Ribeiro dos Santos. O professor João Luiz, ele é advogado, foi presidente da OAB aqui de Araraquara por 2 gestões, é conselheiro estadual da OAB do Estado de São Paulo e também professor universitário de outras instituições e titular aqui no curso de Direito da cadeira de Direito Civil. Nós vamos conversar com o professor João Luiz sobre contrato de locação. Professor João Luiz, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. E eu começo lhe perguntando o que diz a legislação sobre locação, sobre aluguel, a atual lei que está em vigor. Professor João. Perfeito. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o nosso reitor, Luiz Felipe Cabral Mauro, por essa iniciativa tão importante, não só para os estudantes, como para o público jurista da nossa região, mas sobretudo para os nossos alunos, né? E já entrando ao assunto, é importante ressaltar, doutor Galhardo, que na verdade a nossa lei já é uma lei um pouco antiga, de 91 a vigência, a Lei 8.245, que regula todas as questões envolvendo locações de prédio urbano, né? E existe, evidentemente, uma legislação que ampara também outras formas de locação, como, por exemplo, a locação decorrente de prédios públicos, né? Prédios pertencentes à União, ao Estado e aos municípios. Também sobre locações de espaço em garagem, de espaços de publicidade. Então, são regulados pelo Código Civil e não por essa Lei 8.245/91 a que nós estamos tratando, né? Feita essa abordagem, é importante a gente dizer que a lei ela regulamenta desde o momento que se celebra um contrato de locação, estabelecendo os prazos, a forma de reajuste, também o direito de preferência no caso do imóvel for vendido, na constância, na vigência do contrato, né? Todos os direitos e obrigações, tanto do locador quanto do locatário, né? As formas de garantia da locação, as modalidades, quais são as modalidades que a lei efetivamente prevê para a locação, que então seria a fiança, a caução e outra forma de garantia, né? Também temos a questão da denúncia vazia na locação, ou seja, quando o locador pode reaver o prédio locado, independentemente de justificar qualquer tipo de motivo. Ele simplesmente pede por iniciativa dele mesmo, por vontade própria, né? A lei traz as hipóteses. Traz essa previsão. Uma das hipóteses mais importantes, que mais é utilizada em todos os contratos, na verdade, é a fixação do prazo inicial. Uma vez fixado o prazo de 30 meses para a locação residencial, fim do prazo, o locador pode reaver o prédio independente de justificar o motivo. Ele não precisa falar que é para uso próprio, para uso descendente, ascendente, enfim. Ele simplesmente pede o final da locação. Mas também tem a denúncia cheia, ou seja, se o contrato for celebrado com prazo inferior a 30 meses, o locador fica sujeito, no momento que for requerer a desocupação do prédio, ter que justificar que ou que é para descendente, ou que é para uso próprio, ou que é para ascendentes, né? Enfim, algumas daqueles motivos que a lei traz como previsão. Professor João, eu perguntaria, então essa lei, o senhor diz, ela já tem até um certo tempo de vigência, mas ela é muito complexa e cheia de detalhes. Então, qual a cautela, para que o nosso telespectador possa levar isso em consideração, qual a cautela que o senhor recomendaria para quem vai alugar um imóvel, seja ele o proprietário do imóvel, claro, seja quem vai morar no imóvel? Eu diria até mais, que é importante também o fiador, aquele que vai dar a garantia numa locação, e todas essas pessoas que serão envolvidas na locação, serão envolvidas no contrato, é muito importante que se consulte um profissional do direito antes de assinar o contrato, porque depois de assinado, muitas vezes não tem como mais puxar as situações de interesse da parte, né? Então é importantíssimo que as pessoas, antes de celebrar um contrato de locação, procurem seu advogado, busque uma orientação antes de celebrar qualquer tipo de contrato, principalmente dessa natureza, né? O fiador, por exemplo, ele
ele tem uma responsabilidade enorme no contrato de locação, porque na maioria das vezes já está inserido nos contratos que ele renuncia o direito de ordem, né, e que ele garante a locação até a efetiva desocupação, ainda que o contrato venha a se tornar a prazo indeterminado. Quer dizer, né? para o nosso telespectador poder conhecer melhor essa situação, o fiador vai ter que pagar se o inquilino não pagar, e ele não vai poder sustentar que o credor, o locador, o dono do imóvel, primeiro tenha que cobrar o inquilino. Pode cobrar diretamente? Pode cobrar diretamente ele, a responsabilidade é solidária. E pior que isso, na verdade, é que o artigo 83 da lei, ele traz uma situação que inclui no artigo 3º da lei 8.009, que é aquela da impenhorabilidade, uma situação que a dívida decorrente de fiança de locação, ela não protege a impenhorabilidade do imóvel. Ou seja, o fiador, ainda que ele tenha um único imóvel, ainda que ele seja usado esse imóvel para a residência, esse imóvel poderá ser eventualmente levado a uma penhora, levado a uma praça e eventualmente arrematado, e ele pode até perder o imóvel. Quer dizer, o risco de ser fiador é grande. É grande. Isso não ocorre com o locatário. Se o locatário tiver um imóvel, o imóvel do locatário é impenhorável, mas o do fiador é penhorável. Então é um risco maior para o fiador do que para o locatário. Daí porque ele precisa conhecer bem aquilo que ele vai assinar. Exatamente. E essa questão dele continuar sendo fiador até a devolução da chave, às vezes o contrato já não tem mais prazo determinado, ele continua, professor João? Se tiver cláusula no contrato que ele permanece, que ele está assumindo a obrigação ali até a efetiva entrega das chaves, independentemente se o contrato passar a prazo indeterminado, é assim que ocorrerá, né? Agora, se essa cláusula não tiver, se o contrato não tiver essa cláusula prevista, então evidentemente que uma vez o contrato passe a prazo indeterminado, ele pode notificar e pode exonerar-se daquela obrigação. E ele tem um prazo para fazer isso? Quanto antes, melhor? Se o contrato tiver a prazo determinado, é bom que se faça tão logo vença o contrato. Se tornar a prazo indeterminado, ele pode fazer a qualquer momento, né? E uma vez exonerado da fiança, o locatário fica obrigado a apresentar um novo fiador para o locador sob pena de infração contratual, no prazo de 30 dias. E a questão da garantia? Então, imaginemos que acontece muito até com o meio estudantil, estamos falando para os nossos alunos aqui da Uniara, eles chegam na cidade, precisam alugar um imóvel para morar, não conhecem ninguém, as imobiliárias, os proprietários exigem o fiador e ele tem dificuldade. Então ele pode oferecer alguma garantia em troca desse fiador, professor João? Pode. Existe o seguro fiança e a caução. A caução pode ser em dinheiro, né, em espécie, ou também pode ser através de um outro tipo de bem imóvel ou imóvel. É uma forma de caução que estabelece o contrato, pode ser feito, inclusive, o registro desse contrato. Se for a garantia em imóvel, registra-se na matrícula. Se for garantia em bens móveis, pode ser registrado no títulos de documentos, né? Mas o mais comum, efetivamente, é a fiança. Existe o seguro fiança também, que são feitos por instituições financeiras, e que, na verdade, são poucas instituições financeiras que fazem. E também são poucos os locadores que aceitam, porque a fiança, o seguro fiança, ele é feito por um prazo, por 12 meses. E não existe possibilidade de você celebrar um contrato com garantia de que no final do contrato você vai ter restituição do imóvel. Então vence-se a fiança, mas não vence o tempo de locação. O locador fica desamparado. Então o mais comum, efetivamente, é a fiança. Ou a garantia de bens, né, através de bens, né? Perfeitamente. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito.
Estamos de volta com o programa Nosso Direito. Programa Nosso Direito com a proposta de discutir temas de interesses jurídicos de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. Nós estamos conversando com o professor Dr. João Luiz Ribeiro dos Santos, que é titular da cadeira de Direito Civil aqui da Uniara e advogado, e estamos falando sobre contrato de locação. Professor João Luiz, o senhor disse que o fiador pode, então, deixar de ser fiador, mas ele deve provocar um processo na justiça. Eu queria que o senhor colocasse para nós esses processos na justiça. Quais são, o que a lei trata, o despejo é muito demorado, esse processo de exoneração de fiança, como é que o fiador deve proceder? A lei admite algumas possibilidades de liminar, até mesmo na questão dos despejos, né? E também o artigo 58 ele estabelece que o recurso de uma sentença, uma ação envolvendo as questões locatícias, ela não tem efeito suspensivo. Passa a ter validade. Exatamente. A partir do momento que o juiz de primeira instância julga, ela já pode ser executada, independentemente de ocorrer ou não o recurso. E o recurso, se houver a reforma, então, ele se reverte em perdas e danos. Mas o imóvel, por exemplo, na ação de despejo, a retomada fica resolvida. Perfeito. Né? Na questão da exoneração da fiança, o processo de exoneração, na verdade, ele deve ser precedido de uma interpelação judicial ou extrajudicial. A gente notifica, quer dizer, o fiador notifica o proprietário que ele está se exonerando da fiança, que a partir daquele momento ele não será mais responsável pelos aqueles compromissos assumidos no contrato. Alegando que ele ficou pelo prazo do contrato. Exatamente, que é o que ele está cumprindo no contrato, né? E depois da interpelação, então, ele ingressa com a ação principal para eximir-se daquela obrigação, né? E é importante a interpelação porque uma vez proferida a sentença lá na frente ela vai retroagir os efeitos no momento a partir da notificação. Né? Perfeito. Então essa é uma grande importante para o processo, essa notificação. Nos demais processos, por exemplo, na ação de despejo, então precisaria ver qual que é a natureza, qual que é o objeto efetivo da ação. Se é a retomada para uso próprio, se é a denúncia vazia, se é o despejo por falta de pagamento. Então cada um tem um procedimento mais adequado, mais eficaz para a causa. Por isso a importância de você consultar um advogado, até mesmo nessa fase, quando for propor a ação ou quando for se defender de uma ação, né? Por exemplo, a ação de despejo que o proprietário justifica o motivo, por exemplo, ele vai pedir para uso próprio, se o locatário, no prazo da defesa, ele manifestar a sua concordância em desocupar, automaticamente a lei já lhe concede 6 meses de prazo para desocupação. Ou seja, um prazo interessante para o locatário se acomodar, para buscar um outro imóvel e assim por diante. Né? Perfeito. E esses processos de despejo, existe algum que corre mais rápido? Às vezes eu fico me perguntando, o locador alugou, e aí apareceu um negócio de venda para ele. Muito interessante. Ele não tinha pensado em vender, ou tinha pensado, mas não conseguia. E de repente ele alugou, 3, 4 meses depois que ele alugou, apareceu um comprador para o imóvel dele. Sim. Como é que ele procede? Como é que se dá isso? Bom, primeiramente, existe o artigo 27 da lei que concede ao locatário o direito efetivo da preferência de compra. Ou seja, em igualdade de condições a terceiros, o locatário tem a preferência da compra. Então é importante, é prudente que o locador, inclusive, ofereça para o locatário, estabelecendo o preço para o qual ele quer vender, as condições para as quais ele quer vender, e aí nessa situação o locatário tem o direito de preferência. E as preferências, se agora, o contrato é importante, tiver registro, é importante verificar isso, que o locatário, na verdade, só tem o efetivo direito de preferência se o contrato estiver averbado no registro imobiliário até 30 dias antes da venda. Perfeito. Senão ele perde o direito de preferência. E o artigo 8º estabelece o direito do adquirente retomar o imóvel. Ou seja, se o contrato não estiver registrado, ainda que ele não esteja vencido o prazo, o adquirente pode retomar o prédio. Ele compra e ele não está obrigado a respeitar aquele prazo. Não está obrigado a cumprir o contrato. Ele notifica o locatário da rescisão
e solicitando a desocupação no prazo de 90 dias. Olha. É rápido. Né? É rápido. Então é importante, para o locatário, é importante, sempre que puder, ter o contrato averbado no registro imobiliário. Perfeito. E a falta de pagamento, professor João? O despejo por falta de pagamento? O inquilino que não paga o aluguel? É a contraprestação da sua moradia. Então, o locador, na verdade, pode se valer do direito da ação de despejo de falta de pagamento se o locatário atrasar um dia, 2 ou 3, quer dizer, não precisa ficar aguardando acumular meses de locação para ingressar com a ação de despejo de falta de pagamento. O locatário, uma vez recebida a citação da ação, ele poderá pedir a oportunidade de pagamento, o que a gente chama de purgação de mora. O juiz autoriza a purgação de mora, ele vai e deposita e o processo é extinto. Ele paga os aluguéis, os encargos, as custas do processo, os honorários advocatícios e o juiz extingue o processo. Importante ressaltar que o locatário não pode valer-se dessa prerrogativa por mais de 3 vezes, no prazo de 12 meses. Se, por acaso, ele deixar essa situação em aberto e o proprietário ingressar no prazo de 1 ano com até 3 ações de despejo, na 4ª ele não pode mais purgar a mora. Entendi. Ou seja, ele vai efetivamente ser despejado, independentemente da vontade de pagar. E no caso da locação comercial, o sujeito que usa o imóvel para fins comerciais, faz tempo que ele usa, ele já tem uma clientela formada, aí o proprietário olha para aquilo e fala, poxa, eu vou despejar esse cara e eu vou assumir o negócio porque eu estou vendo que tem movimento. Certo. Como é que funciona esse? Então, também é uma questão assim extremamente delicada para a locação, justamente por falta de informação, tanto do locador como do locatário. Para o locatário, que é um comerciante, que é um empresário, é importante toda vez que ele for para uma locação, se atentar a obter um contrato com prazo extenso. Ou seja, porque o direito do ponto comercial, como a gente estabelece, como a gente chama, ele se dá a partir de alguns requisitos. Por exemplo, o contrato tem que ter pelo menos 5 anos de vigência, para ele ter direito a mais 5 na locação. Ou o contrato tem que ter 5 anos, ou a somatória dos contratos escritos e com prazo determinado tem que somatizar o período de 5 anos. Além disso, ele tem que, nos últimos 3 anos de vigência do contrato, ele tem que estar explorando o mesmo ramo de comércio. Perfeito. E aí, então, ele tem o direito da renovatória por mais 5 anos, que o legislador entendeu que, estendendo-se a locação dessa forma, é uma possibilidade dele recuperar aquele ponto comercial que se criou naquele local. Quer dizer, uma transferência mais gradual. Pois é, o que ocorre muitas vezes é que o locatário celebra-se um contrato por 12 meses e o contrato depois passa a prazo indeterminado. E muitas vezes ele fica lá 10, 15 anos. E é importante a gente ressaltar que não tem como você somar prazo determinado com prazo indeterminado. Perfeito. É a mesma coisa de somar um número real com infinito, não dá para somar. Né? Então, nessa questão, o locatário perde o direito da renovatória. Importante ele ainda que fique 10, 15, 20 anos no ponto. Importante é ele fazer por prazo determinado. O contrato tem que sempre estar por prazo determinado. Bem, professor João, muita coisa ainda poderia ser falada sobre a locação, mas fica realmente a ideia de que qualquer pessoa que vá se envolver num contrato desse, seja o proprietário, seja o inquilino, deve buscar um apoio jurídico. Professor João Luiz, nosso programa chega ao final e eu lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês nesse momento, nesse espaço da Uniara, podendo aí contribuir com algumas informações de interesse, sobretudo para a comunidade. Estou à disposição, doutor Galhardo, para qualquer outra indagação, para a discussão de qualquer outro assunto extremamente relevante para os alunos também dessa casa. Muito obrigado ao professor João Luiz Ribeiro dos Santos e obrigado a você, telespectador.